Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Em época de férias é muito comum, aliás, as famílias procurarem balneários e clubes para descansar. Mas o Corpo de Bombeiros alerta que é preciso atenção e respeito às normas de segurança. As regras valem, inclusive, para quem fica em casa. Para falar sobre isso, para falar sobre esse assunto, quem está aqui conosco é o sargento do Corpo de Bombeiros, Benedito Eduardo. Bem-vindo, sargento. Obrigado, é um prazer estar aqui. E realmente é uma época de férias em que todos estão em casa, todos querem ir para o clube. E praia, os lagos, juntamente com o calor. O que acontece é o seguinte: deve-se procurar sim um clube que tenha o guarda-vidas ali, seguir as orientações do guarda-vida. Ali nunca deve chegar e entrar na piscina de uma vez. Pulando, você deve entrar passo a passo, conhecer onde que é a profundidade, onde que é o seu limite ali e seguindo as instruções ali. Existem alguns clubes que já têm as suas instruções ali em placas de orientações, evitar os saltos acrobáticos, aqueles que a gente fala salto mortal, evitar saltos no raso. A criança, ela pode bater a cabeça ali, ter um TRM, um trauma raquimedular, levando a tetraplegia, paraplegia e acidentes assim, por exemplo. Nós vamos falar um pouco mais sobre as crianças, porque geralmente é o que mais se fala nessa época do ano, mas acontece tem uma incidência grande de acidente com adultos também, não tem, sargento? Sim, com as crianças, a gente entende que quando a criança é supervisionada por um adulto, desde o guarda-vida até o responsável, consegue-se evitar 80% dos casos de acidente. Tá? No adulto também, o adulto na faixa etária aí dos seus 30 a 45 anos, uma faixa economicamente ativa, ele procura os balneários. Então, esses adultos também são, a maioria, grandes vítimas do afogamento, aí, já que se aventura, vão para as lagoas, para os mares e não se previne do que pode acontecer do acidente, do afogamento. E não é só para quem vai no balneário, a gente falava antes também, inclusive foi uma informação que a produção nos passou, e eu me lembrei de um caso, agora nas férias eu estava viajando na casa de um amigo, e a gente está ali conversando na cozinha e de repente ele se deu conta da filha dele. Cadê a filha dele? E ele tinha deixado, porque a piscina na casa dele, ela tem uma cerca em volta, até feita exatamente com esse fim, para conter as crianças. A menina dele deve ter 2 anos e meio. E ele tirou uma parte dessa cerca para jogar cloro na piscina e esqueceu de voltar. Quando ele chega na piscina, a menina estava deitadinha na beira da piscina com a prima, ambas da mesma idade, brincando com a mãozinha dentro d'água. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas foi 1 segundo de distração, sargento. Sim, esses fatos acontecem mesmo. Eu sempre falo que a casa que tem a piscina, a atenção deve ser redobrada. Por exemplo, quando nós recebemos um cão em casa, um labrador, por exemplo, a gente torna aquele habitat para ele. Da mesma forma, quando nós temos nossas crianças, ainda mais na época de férias, nós temos que tornar o habitat seguro para elas. Evitar, se tem lá a piscina, sempre se supervisionar se essa piscina está bem cercada, no caso da grade, evitar que a criança tenha um acesso ali, para que isso não venha a acontecer em uma lástima, um afogamento, uma tragédia. No caso aconteça, a gente orienta como fazer, como socorrer essa vítima enquanto o bombeiro chega. Sim, você trouxe aqui então posso pegar aqui? Sim, trouxe aqui um boneco para exatamente demonstrar para o pessoal de casa, para a gente, quais são os procedimentos então corretos para se fazer. No caso, a pessoa chegou, se deparou com a criança ali na água. Quais são os procedimentos? Deixa eu segurar o microfone que fica mais fácil, sargento, dá licença. Sim, a criança está no fundo da água, o procedimento é olhar se está seguro, se tem alguma corrente elétrica ali, alguma coisa que possa estar comprometendo, e entrar na água e pegar essa criança, e antes de você sair da água, você vai fazer uma respiração artificial, 10 vezes uma respiração artificial nessa criança. Tá? Você Então tirou ela da água? Antes que você saia da água, qual que é o problema do afogamento? O problema do afogamento é a água nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Então, se tem água nos pulmões, nos alvéolos pulmonares,
tem ausência de oxigênio. Então ela precisa de oxigênio. Sim. Então antes que eu removo essa criança de dentro da água, já nos meus braços, eu vou pinçar o nariz dela. Então se for uma criança menor, eu vou envolver a minha boca entre o nariz e a boquinha dela e vou insuflar 10 vezes. Sim. Tá? Fazendo assim. 1, 2, 3, 10. Fiz 10 vezes e isso já chamei o bombeiro. Eu percebi, desculpa, sargento, mas eu percebi que não é um sopro muito forte. Não, é natural. É na maneira normal. que você respira mesmo. A atmosfera tem 21% de oxigênio. Na sua troca gasosa aqui, você reteu apenas 5% de oxigênio, você está mandando 16% para ela. Isso tá? muda de acordo com a idade da criança? Quanto mais bebê, mais natural você sopra. E se for uma criança maior, 7, 8 anos, vai soprar um pouco mais forte ou não? Nós não falamos de força, não falamos de força. Sim. Eu vou ventilar, fazer ventilação. Essa respiração artificial, percebendo que o tórax dela levou. Sim. Assim que o tórax levou, é o suficiente, é uma respiração suficiente para que possa estar fazendo ali uma troca gasosa artificial. Perfeito. Tá? Então eu fiz 10 vezes, sempre olhando para o tórax dela. Assim que ele levou, eu já paro de fazer. Feito isso 10 vezes dentro da água, que eu estou dando um suporte, são as respirações de emergência, né? Respiração de resgate que eu estou fazendo dentro da água, já está sendo chamado o bombeiro, aí eu saio com ela para dentro sai de fora dentro da piscina, sim. Vou para a borda da piscina e verifico ainda se ela está respirando. Se ela não estiver respirando ainda, eu faço mais 5 insuflações. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Verifico, sinto e ouço se ela respira. Se ela voltar à respiração, normal, eu monitoro e aguardo o socorro. Se não, e mantém ela nessa posição? Aí sim. Se ela voltou ao normal, a posição correta é o lado direito. Sim. Tá? Por que o lado direito? Porque o nosso pulmão, tá? O lado direito é mais verticalizado. Sim. Tá? Então, entende-se que entrou mais água no lado do pulmão, do lado direito. Já que ele já está inundado de água, eu aproveito, termino de sacrificá-lo e dou uma condição melhor. Se a pessoa tiver alguma dúvida, é só ela virar por cima do braço direito da criança. Então. Do lado direito. Aí ela faz uma posição, eu posso demonstrar aqui. Sim, pode ser. O lado direito é aqui. Isso, eu ponho o bracinho dela aqui para cima, flexiono a perna e deixo mais ou menos assim. Com a cabecinha, com a boquinha virada assim para baixo, se caso houver alguma secreção, não vai asfixiá-la. Isso tendo observado que ela voltou a respirar. Isso, eu estou guardando o socorro. Sim, no caso de não ter voltado... No caso de não ter voltado, eu vou fazendo as respirações de resgate. Sim. Tá? Vou fazendo as 5 insuflações até eu perceber que ela não tem pulso. Interessante que quando eu verifico se ela está respirando, eu coloco a mão, os 2 dedos aqui na axila, no caso do bebê. Sim. Eu coloco os 2 dedos aqui no pulso axilar, sim, embaixo, e verifico se ela tem pulso. Se ainda ela tem pulso e não está respirando, eu vou fazendo só as respirações, 5 respirações artificiais. Perfeito. Se eu perceber que não tem pulso, eu já parto para uma manobra de RCP, reanimação cardiopulmonar, sim, que são 30 compressões aqui na linha do mamilo, no osso externo, com 2 ventilações. Faço aqui 1, 2, 3, 29 e 30 e faço 2 ventilações. Isso já é um caso que a respiração dele, no suporte que foi dado artificialmente, a respiração, não atendeu a situação de emergência dela. Então ela evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Sendo assim, vai ser 30 compressões na linha do mamilo, tá? O bebê até 1 ano eu faço com os 2 dedos. A criança de 1 ano até 8 anos eu faço com uma mão e o adulto com as 2 mãos, tá? Então nós estamos voltados aqui mais para uma questão da criança e eu estou dando atenção, seria os 2 dedos aqui na linha do mamilo, 32 respirações artificiais. Há um espaço entre a pressão no peito e a ventilação? Tem que se obedecer um tempo ou não? Sim, é no mínimo 100 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, seria 1 segundo. Não, mas você espera, entre a compressão e a ventilação, espera-se um tempo? Conta não, até 5 ou não? É automático? Assim que eu terminei aqui as 30 compressões, eu já faço as 2 ventilações artificiais, tá? Eu faço 30, termino aqui e faço 2. 1, 2. É óbvio que é importante também, sargento, lembrar o seguinte,
enquanto você está ali, uma pessoa está desenvolvendo esse salvamento, uma outra pessoa já precisa urgentemente estar ligando, já ligou para o bombeiro está chegando. Então, esse procedimento ele é feito só até o bombeiro chegar. Quando o bombeiro chega, eles têm todo o aparato necessário para poder dar o atendimento àquela vítima. Exatamente, é um atendimento primário ali, que, né, ele tem muita importância para a equipe do bombeiro que vai chegar com o desfibrilador, vão ligar o desfibrilador, e esses primeiros atendimentos, ele salva a vida. 80% de vítimas fatais são evitadas quando se dá o primeiro atendimento ali, nesse caso, nesse exemplo. Nesse exemplo, infelizmente, houve a necessidade do responsável, da pessoa, do adulto que estava ali, tentar a reanimação da criança ou do bebê. Agora, o ideal, que nós sabemos, é sempre a prevenção. A prevenção. E para prevenção, quais são umas dicas práticas do Corpo de Bombeiros para as pessoas? Se tem uma piscina em casa, que essa piscina seja cercada, seja monitorada, tá? Seja uma cerca que evita que essa criança faça o salto. A natação para bebê ela é importante também. Hoje existem mecanismos, né, didáticos que ensinam a criança a nadar, e quando ela cai na água, ela fica deitada por muito tempo, se movimentando, aguardando um socorro. Então a natação para bebê, as academias já oferecem isso aí, mas o ideal mesmo é ter uma área cercada, prevenindo e sempre estar supervisionando, criar uma dificuldade para que as crianças acessem sem a supervisão de um adulto. Atenção constante, então. Atenção constante. Volto a repetir, 80% dos casos de afogamento acontece porque falta a supervisão de um adulto. Entendi. Agora, ainda dentro dessa área, a gente eu vi esses dias na mídia, um caso não de afogamento, mas de engasgar. O bebê, a criança engasgou com um objeto grande e começou a perder ar, começou a perder cor, a roxear, na verdade, né? E a pessoa que estava ali não sabia o que fazer, até que chegou uma outra que deu suporte. O procedimento é o mesmo ou é um procedimento diferente? Não, aí o procedimento de desengasgo, né? Que a gente fala obstrução das vias aéreas com corpo estranho, percebendo que de 70% a 80% dos casos de criança até 2 anos, até 1 ano, melhor dizendo, os engasgos são líquidos, né, por causa do refluxo e tal. Mas se for líquido, a mãe, o pai, o parente, ele sugou, se não voltou, ele posiciona o bebê com essa base, tá? Faz 5 pancadas aqui no omoplata, né? Aqui nas costas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São pancadas não muito fortes, mas porém firmes. Mantenha a base do bebê, a cabeça sempre mais baixa, e faça 5 compressões aqui também na linha do mamilo. 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, tá? Eu volto a repetir. Quando sugou o líquido, a sucção, faça antes 2 respirações de resgate. O parente sugou, digamos que o parente sugou, ele faz 2 respirações de resgate. 1, 2. Essa respiração é a minha boca envolvendo o nariz e a boquinha do bebê. No caso do bebê. No caso do bebê. Se ele não voltou, aí sim, eu abro a boca, mantenho a minha base, mais 5 pancadas, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente nessas pancadas ele já volta, tá? Se não voltou, você verifica de novo, reposiciona o bebê na linha do mamilo e faz 5. Vai fazendo isso até ele desengasgar. Até desengasgar. E chama o socorro. Sempre percebeu que tem um engasgo, alguém tem que chamar o socorro. Imediatamente, tá? né? Imediatamente, enquanto alguém faz essa manobra. Tá. Sargento, nós estamos recebendo aqui o Sargento Benedito Eduardo, que está dando aí algumas dicas, que é um período comum, nesse período de férias. É muito comum as crianças saírem do habitat normal, né? Você está ali, geralmente, de escola para casa, casa para escola, e no período de férias você sai dessa rotina, e quando sai da rotina é que existem os maiores riscos, na verdade, né? De engasgar com algum brinquedo, alguma coisa nova que achou, ou até mesmo de cair dentro d'água, de se afogar. Então o sargento está trazendo para você aqui vários exemplos do que se fazer em casos como esse. Agora, voltando um pouco para essa conversa sobre os adultos e os riscos. Já falamos muito sobre as crianças, falamos muito sobre os bebês. Eu queria falar um pouco sobre cachoeira, porque eu sei que cachoeira é uma coisa que o Corpo de Bombeiros está sempre aí às voltas com as cachoeiras. Vocês estão sempre tendo trabalho em cachoeira, que o pessoal vai e pula e bate a cabeça, e é um risco grande, né? As cachoeiras, nós temos aí um fator de risco em que ele tem um lodo, né? Nós temos o lodo ali, e as pessoas vão escalar ali as cachoeiras e acabam escorregando e perde o controle,
tem os seus traumas aí, os TCE, e perde o controle e entra numa parte mais funda, porque onde a água cai é mais funda. E quando a pessoa não sabe nadar, ela vai cair naquela parte mais funda e vai entrar em pânico e vai se afogar. Então, se for em cachoeira, se limita a ficar num lugar onde dá o pé mesmo, né, até ali na altura do umbigo, e evita de fazer as escaladas de cachoeira, porque se a pessoa ali escorregar, a tendência é ela ter os traumas e ainda entrar em pânico aí, porque a água acaba levando e ela vai precipitar e entrar no afogamento. Perdemos algum tempo atrás, acho que ano passado, uma querida irmã lá, nossa amiga da Igreja Batista da Lagoinha, numa cachoeira por uma tromba d'água. É mais comum do que se acha trombas d'água em cachoeira ou não? Foi realmente uma fatalidade nesse caso? Não, tem acontecido sim, né? Nós temos casos aí na Serra do Cipó, em que as pessoas estão ali fazendo caminhada e de repente vem a tromba d'água, né? As chamadas chuvas aí, temporárias, que vem de uma vez. O ideal, e essa água ela sobe muito rápida mesmo, vem água, é uma quantidade de água muito importante que acaba levando essas pessoas. O ideal é, quando fizer uma caminhada, saber do clima, né, do tempo, antes de fazer essa caminhada nas cachoeiras, e se acontecer, perceber que tem chuva, procurar um abrigo, um lugar mais seguro e aguardar que essa chuva passa para depois fazer o deslocamento, a caminhada. Perfeito, tá certo, aí tá as dicas para você. Vai sair de férias, vai curtir esse período agora. Escute essas dicas do Corpo de Bombeiros. Inclusive, Sargento, eu quero agradecer, Sargento Benedito, pela presença aqui, carinhosamente veio, e também toda a corporação, através da sua presença, a gente agradece toda a corporação pelo excelente trabalho que vocês desempenham. Nós estamos à disposição, o bombeiro é um amigo certo nas horas incertas, através do 193. E eu sempre falo, né, quando a gente dá instrução para as crianças, a gente sempre fala, começa a brincadeira na piscina e termina na piscina, não queira terminar no hospital. Da mesma forma, os adultos que estão aí indo para os lagos, para as cachoeiras, para as praias, começa a sua brincadeira lá e termine lá, não queira terminar no hospital numa fatalidade inesperada. Com certeza. Muito obrigado, Sargento. Você está vendo aí na tela 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Como ele mesmo disse, um amigo certo nas horas incertas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.